a exposição do capítulo 2 do livro de Jonas, retomando aí a nossa jornada, Jonas capítulo 2. Relembrando que a análise desse capítulo 2 eu vou fazê-lo em duas partes. A razão disso é porque eu vou lidar um pouco com a ideia central do verso 2 e depois eu vou tratar sobre os pontos, outros pontos que serão explorados ainda no capítulo, tá certo? Então, nós vamos fazê-lo em duas vezes. Jonas capítulo 2, verso 1, diz assim, a partir do verso 1, diz assim: Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, nós clamamos a Tua bênção nesse momento, quando abrimos a Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz, Senhor Deus. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para podermos contemplar a beleza, a glória da Tua majestade. E assim, ó Deus, encontrarmos prazer na Tua presença e na Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Quando começa, irmãos, a queda do homem, quando começa a ruína de um relacionamento, quando começa a ruína de um casamento, quando começa a ruína de relacionamento de irmandade na igreja, onde começa aquilo que se apresenta posteriormente com grande angústia e dor, e se apresenta de modo cruel lá na frente? Onde tudo começou? Qual foi a origem de tudo isso? Nós sabemos que quando nós lidamos com alguns pecados básicos na vida, a gente pode saber disso. Veja, irmãos, por mais que um irmão diga assim, eu não venho à igreja domingo, e sempre você pergunta, ele diz, eu não venho porque aconteceu isso, aí no outro domingo porque aconteceu aquilo, aí outro diz é porque aconteceu aquilo outro, e ele começa a dar 1000 desculpas, e começa a ficar até chato você perguntar, porque claramente
é algo mais profundo do que aquilo que ele está dizendo. Deixar de vir à igreja, deixar de estar na casa do Senhor, não é a causa do problema, é apenas a ponta do iceberg. Quando nós deixamos de ter prazer na casa de Deus, de ter prazer em servir ao Senhor, isso revela algo muito mais profundo na nossa alma. Uma vez um determinado teólogo disse: toda vez que um jovem crente resolve casar ou se relacionar com um ímpio, antes dele casar com esse ímpio, ele já se divorciou do seu Salvador. A causa, ela é mais profunda do que aquilo que nós podemos imaginar. Para que a alma fosse tratada, o Senhor levou Jonas para o mais profundo do mar. Não para nos ensinar sobre o peixe, mas para nos ensinar que é lá no fundo que ele lida com as causas do nosso pecado, com as causas das nossas ações, com as causas da nossa iniquidade. Não é à toa que a linguagem utilizada por Jonas nos ajuda muito claramente a entender isso. É só você olhar desde o capítulo 1, Deus manda Jonas para Nínive e ele vai para Tarsis. Essa é a descrição geral do caminho. A palavra foi direta, a palavra do Senhor foi direta a Jonas, dizendo: levanta-te, vai para Nínive e prega contra ela. E o texto diz no verso 3, Jonas então se aparta para ir para longe do Senhor. Ele não simplesmente se afasta de Nínive. Nínive é o lugar que ele deveria ir e não foi, é a obediência externa, aquilo que ele deveria fazer. Antes, ele se afasta do Senhor, ele se afasta da presença do Senhor e da palavra do Senhor, que disse diretamente o que ele deveria fazer, e ele não dá ouvidos à palavra do Senhor e se aparta da presença do Senhor. E o texto descreve um processo de declínio muito grande. O texto diz, e os verbos hebraicos são comuns aqui, num texto ele desceu para Jope, num porto, e ele encontra um navio e desce para o porão, e no porão é descoberto e é lançado para fora do navio, que desce para a profundeza do mar, que é tomado pelo peixe e vai até as profundezas do mar. O Senhor o deixa e deixa que ele siga o seu caminho de declínio até onde o Senhor permite. Porque se dependesse de Jonas, ele teria sido destruído. O Senhor o deixa afundar até as profundezas, para começar a lidar com o coração de Jonas. Para começar a lidar com o coração de Jonas. O Senhor, de modo tão sábio, irmãos, começa o segundo ato dessa história, preparando um peixe imenso, como o texto coloca no início. Veja no capítulo 1, verso 17, preparou o Senhor, ou deparou o Senhor, um grande peixe para que tragasse a Jonas. E lembre-se disso, o Senhor foi quem preparou o peixe para esse fim. Ora, o peixe tinha muitos fins, mas esse era aquele especial, era
preparou o peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Quanto tempo, muitos estudiosos gastam discutindo aqui a questão desse peixe, não é? Agora, recentemente, a CNN publicou uma reportagem de um homem que foi vomitado por um peixe na praia. Eu achei interessante isso, não é? Independente, a discussão nossa, não é no campo da natureza. Deus aqui não quer nos ensinar simplesmente o quanto Ele governa o mundo. Sim, Ele governa o peixe, e nós já extraímos lições sobre isso no sermão último desse capítulo 1. Mas o que Ele quer nos ensinar não é o poder que Ele tem sobre a natureza, mas o poder que Ele tem de mudar o coração do homem, de tratar com o homem na sua essência. O poder não é simplesmente na natureza, é o poder no coração, é o poder na alma, o poder de transformar o homem. Que a grande mudança que ocorre aqui, e que começa a ser transformado, e que o homem passa por essa transformação, a grande mudança é aquilo que ocorre no coração de Jonas, literalmente no coração dele. Como um comentarista disse, se houve um milagre natural, um milagre na natureza, se houve um milagre na natureza, foi o milagre da preservação de Jonas, pelo tempo que ele passou dentro da água. Mas a glória poderosa de Deus, a gloriosa obra poderosa de Deus, não acontece no ventre do peixe, mas no coração do profeta. Mas no coração do profeta. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, irmãos. As coisas externas que vêm sobre nós, elas trazem sobre nós a tendência de por um tempo labutarmos nas questões externas, não do coração. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Quando a minha esposa foi diagnosticada com câncer em 2014, e a gravidade da doença, a seriedade dela, eu já disse isso uma vez e repito aos irmãos, eu me deparei com um mundo de informações que eu nunca tive. E eu comecei a perguntar para mim mesmo, o quanto eu tinha que aprender daquilo, e baixei uma tese de doutorado sobre o tema para ler, e comecei a entrar num campo que não era meu, até que um irmão que passou pela mesma experiência que eu passei, conversando comigo, disse: eu no início gastei tanto tempo querendo entender a enfermidade da minha esposa, mas no meio do caminho o Senhor me ensinou que Ele não me chamou para conhecer o tipo, a gravidade dessa doença. Ele me separou para que eu o conheça a Deus ainda mais. Não é para que eu conheça a doença, mas para que eu conheça a Deus. E a partir daquele dia, o verso que esteve presente nos meus lábios foi esse: assim, Senhor, como eu coloco em Ti a minha esperança, eu aguardo só em Ti
a misericórdia. A minha esperança está somente em Ti, e em Ti e de Ti eu aguardo a esperança, a misericórdia, a restauração. E a partir daquele momento, passei a servir e a buscar o melhor que eu podia para minha esposa, o melhor que eu podia. Sírio-libanês, ligações, contato. Mas eu sabia de uma coisa: o Senhor, somente o Senhor, poderia fazer o que eu não poderia fazer, e homem nenhum poderia fazer. A vida pertence a Ele. Deus usou essa enfermidade para tratar o meu coração, o coração da minha esposa. O que muitas vezes nós nos perdemos diante das tribulações, irmãos, é que nós começamos a querer e imaginamos, queremos ser expert naquilo que está acontecendo. Isso pertence aos médicos, pertence àqueles que Deus deu a condição para isso e foram instruídos por Deus para isso. Nós devemos ter o conhecimento daquilo que é necessário, mas não perca de vista que isso é para o tratamento da tua alma. Enquanto Jonas não entendeu isso, não houve mudança no coração dele. As tormentas das águas, as algas que me cercaram, os ferrolhos da morte, diz Jonas, e ele então afirma: o Senhor livrou a minha alma da morte. Onde começou tudo? Quando Jonas se apartou da presença de Deus. Quando ele deixou a palavra de Deus. Irmãos jovens, vocês que já começaram a dar os passos, infelizmente, apartando-se da presença do Senhor, da palavra do Senhor, saiba que o caminho é um caminho de destruição. É um caminho de destruição. Graças a Deus pelo grande peixe, pelas enfermidades, pelas lutas. Graças a Deus pelo sofrimento que nos traz de volta ao caminho de santidade. Olhando para essas duas perspectivas, então, eu quero analisar com vocês, irmãos, como Jonas se aparta da presença e como ele se aparta da palavra de Deus de modo tão claro, como a Escritura nos ensina aqui muito bem. Como eu sei que Jonas volta à presença, irmãos? No capítulo 3, você vai ver que Deus dá uma segunda chance para Jonas e vai chamá-lo pela segunda vez, diz o texto. E é lindo isso, não é? Pela segunda vez. Veja o Deus da misericórdia, o Deus da bondade, o Deus que nos dá uma outra oportunidade, o Deus que não nos trata como nós merecemos.
Mas antes de Jonas pregar, veja, irmãos, quando ele se aparta da presença de Deus, quando ele foge da presença de Deus, como está lá no verso 3 do capítulo 1 do livro de Jonas, ele se afasta da presença de Deus e começa a descer, a descer, a descer, a descer até as profundezas do mar. Quando ele volta na profundeza, o texto diz: e Jonas orou. Veja o verso 2, o que diz o texto: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor. Veja o verso 1 do capítulo 2: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Orou. Antes de ele voltar a pregar, Deus o faz orar. Não há outro caminho, irmãos, para revelar verdadeira mudança no nosso coração. Retornar à presença de Deus começa com oração. Nós lemos o Salmo de número 130, ou melhor, foi 103. Eu queria que você lesse comigo, rapidamente abrisse sua Bíblia, no Salmo 130, versos de 1 a 3, diz assim um texto sagrado: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Ele é como aquele que é aflito. No Salmo de número 102, ele é descrito dessa forma. O Senhor diz assim: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me, Senhor. Perceba que, assim como o salmista, dessa maneira, Jonas, dentro do peixe, na angústia da sua alma, ele clama ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Nenhuma experiência indica a melhor característica do que aquela que aconteceu com a conversão de Saulo. Você vai lembrar muito bem do texto de Atos, no capítulo 9, no verso 11, quando Saulo foi salvo e Ananias foi encorajado pelo Senhor para ir até ao fariseu que estava cego, e Ananias, com medo de chegar a ele, porque sabia do que ele havia feito contra a igreja do Senhor, mas a primeira marca no verso 11 do capítulo 9 é: ele está orando. Você vai entrar na casa, e quando você chegar lá, aquele que estiver orando, Ananias o reconheceu pela primeira marca da graça no coração do homem. Nas profundezas eu clamei a ti, Senhor. Eu te busquei, Senhor. No caso de Jonas, isso aconteceu de modo dramático, e a intensidade do drama, como é descrito no texto, irmãos, mostra a profundeza daquilo que estava acontecendo na sua alma. Mas lembre-se,
Não importa onde o Senhor precise levar você, Ele vai levar você para trazê-lo de volta. Não importa o que o Senhor precisa fazer, Ele vai fazer para trazer você de volta à sua presença. A grande bênção é que ele foi restaurado. E o Senhor usa meios para nos trazer de volta ao caminho de santidade. Nós precisamos permitir que Deus seja o nosso juiz para nos restaurar a sua presença. Davi não teve dúvida que era melhor cair na mão de Deus, o justo juiz, porque era misericordioso, do que nas mãos dos homens. O Senhor vai operar na vida de Jonas para trazê-lo de volta à sua presença. Você sabe o que Jonas deseja ver? Olhando para o texto do capítulo 2, preste atenção, irmãos, no verso 4: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Essa é uma tradução bem complexa, não é? A melhor tradução que eu gosto desse texto é, na realidade aqui é uma adversativa. O porventura aqui não é tratado como uma pergunta, ele diz assim: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia voltarei a ver o teu templo. Todavia voltarei a ver o teu templo. Ele tinha a certeza, percebe, irmãos, agora o que ele vê não é aquilo que os seus olhos naturais podem ver, porque ele está no fundo. Ele descreve o que é que ele está vendo. Ele está em torno de algas, ele está preso, ele está sobre ferrolhos, ele está no fundo, ele está morto. Em última instância, ele está morto. Agora ele olha, e o que ele consegue ver, senão o que ele descreve, a fé o faz enxergar aquilo que o homem natural não pode ver. Entretanto eu verei o teu templo, entretanto eu estarei na tua presença, entretanto, no meio da angústia, no meio da desesperança, no meio da morte, eu enxergo a glória do Senhor. A glória do Senhor. O Senhor vai trazê-lo de volta. O Senhor vai abrir os olhos dele. Ele vai orar. Ele vai orar. Agora, irmãos, essa mensagem não é apenas para o cristão individual, mas para a nossa vida corporativa, nossa vida como igreja, as nossas reuniões, as santas convocações. Nós devemos estar convencidos da coisa mais importante nesse mundo, na nossa vida pessoal, no nosso evangelismo e na nossa adoração, é a presença de Deus. Porque tudo começa a cair quando a presença de Deus não é aquilo que eu desejo na minha vida. Quando a mera formalidade, a mera aparência,
mas o que eu desejo é a tua presença, Senhor. É te contemplar, é te exaltar. Esse é o objetivo. Preste atenção nisso no culto que prestamos a Deus, irmãos. A maior necessidade que nós temos é a da manifestação da presença de Deus no nosso meio. De tal maneira que, quando os estranhos, ou os estrangeiros, ou os infiéis adentrarem o culto, eles vão dizer: o Todo-Poderoso está no meio deles. Foi por isso que Cristo morreu. Foi por isso que Ele ressuscitou dentre os mortos. Foi por isso que o Espírito veio sobre a igreja. Para que eles habitassem em nós, para que a sua presença fosse real em nós. É para esse fim. O Senhor deseja que tenhamos consciência da presença dEle, irmãos. E Ele fará tudo o que for necessário para que isso aconteça na vida da igreja. Tudo o que for necessário. Certa vez, um determinado comentarista conta que um jovem no norte da Escócia, quando um determinado pastor estava pregando o evangelho, ele começou a chorar. E ele tinha agido como Jonas na sua vida, deu as costas claramente à voz de Deus. E em pouco tempo, parecia que Deus começou a demolir todo o conforto da alma, toda a alegria dele, até que ele ficou sem nada. Martim Lutero chega a dizer que a ira misericordiosa de Deus se revela dessa forma. E dessa maneira, o homem, esse jovem, esse indivíduo, ele começou a provar da ira misericordiosa de Deus. Não parecia apenas, irmãos, que Deus havia tratado apenas com os seus olhos, porque pelas lágrimas que caíam dos seus olhos. Mas o mais impressionante é que Deus quebrou o espírito dele e o fez contrito de alma. E o jovem volta à presença de Deus. Volta à presença de Deus. Antes de Jonas ir para Tarsis, ao invés de Nínive, ele se afastou da presença de Deus. E o Senhor está trazendo Jonas de volta à sua presença. Assim Ele fará com a sua igreja. Em segundo lugar, Jonas não se afastou apenas da presença de Deus, mas também da palavra de Deus. É bem interessante porque quando nós lemos o verso, irmãos, o Salmo que diz assim, no verso 2, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste
e tu me ouviste a voz. A impressão que nós temos é que ele está citando aqui o Salmo 18. A impressão que nós temos é que ele está citando também o Salmo 42. Se você pegar uma Bíblia, um livro com referência, você vai perceber que você vai encontrar essa expressão de Jonas em muitos salmos. Da angústia eu clamei, do terror da minha alma eu te busquei, e tu ouviste a minha voz. Jonas, como profeta, conhecia também a palavra, ele pregava a palavra. Lembra na introdução do livro de Jonas, quando afirmamos quem era Jonas? Ele era o profeta que conheceu a misericórdia de Deus, que viu o reino que seria destruído florescer por um pouco de tempo ainda, porque Deus ordenou. Ele viu a misericórdia de Deus ainda. Ele conhecia a palavra. Jonas se apartou da voz de Deus que disse: vai para Nínive e prega contra ela. O mesmo padrão se revela nas palavras escritas, irmãos. Veja, no Salmo 119, 81, o salmista diz: a minha alma espera por tua salvação, eu espero na tua palavra, diz o salmista. Ainda no Salmo 130, verso 3, eu espero pelo Senhor, a minha alma o aguarda, e em sua palavra eu espero. Na sua palavra eu espero. Essa é a marca inequívoca da filiação dos filhos de Deus. É que eles reconhecem a voz do seu Pai. Há uma estrutura, irmãos, muito clara na experiência de Jonas, que estava muito clara nele. Há uma razão especial, podemos dizer, para que ele passasse por essas experiências. Porque Jonas ia pregar para um povo que era digno da ira de Deus. E Jonas se tornou um homem digno da ira de Deus. Ele passa pela experiência para provar da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Antes dele se tornar um ministro da graça para o povo de Nínive, ele precisava provar dessa graça no íntimo do seu coração. O Senhor já havia ensinado isso e tentado ensinar isso a Jonas anteriormente. A palavra que ele trouxe ao seu povo, como falamos, foi a palavra de graça, quando antes dele ter sido chamado para pregar aos ninivitas, ele viu isso diante dos seus olhos. Acontece quando ele se aparta da presença de Deus e da palavra de Deus. Ele se aparta da vontade do Senhor. E Deus tinha os seus eleitos em Nínive, e eles seriam salvos pela pregação da palavra. Ele não só preparará o coração dos ninivitas, como também o coração do pregador da palavra. O Senhor trata com o seu povo. Antes de Isaías pregar a palavra de Deus a Israel e às nações, o Senhor teve que lidar com o pecado de Isaías. Ai de mim, Senhor, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O Senhor lida com o seu povo dessa maneira.
o que Ele faz com você, o que Ele faz para trazer você de volta à sua palavra, a graça da ira, a misericórdia da ira de Deus sobre a sua igreja, é para nos aperfeiçoar, é para tratar conosco, para que a igreja possa servi-lo melhor. Paulo disse: eu fui consolado com o consolo do Espírito, e o meu desejo é que vocês sejam consolados também com o mesmo consolo que eu recebi. O que eu recebi do Senhor, eu também quero dar a vocês. A graça da redenção. Que método perfeito é esse que Deus faz? Ele traz Jonas de volta à sua palavra. Ele volta à presença do Senhor, de onde ele havia se apartado, e ele volta pelo mesmo caminho. Que coisa interessante, preste atenção nisso. O caminho que levou Jonas aonde ele está agora, no fundo do peixe, é o caminho que ele vai percorrer de volta. Ele se afastou da presença, Deus o trouxe à sua presença. Ele se apartou da palavra, e ele traz a palavra nos lábios, lembrando da fidelidade de Deus. O caminho é o caminho de volta. O termo hebraico para arrependimento, a língua grega usa a palavra arrependimento da ideia de mudança de mente. Em hebraico, você tem a ideia de uma mudança de movimento, isto é, uma mudança de 180 graus, uma volta de 180 graus. Você está numa direção e volta na direção contrária. Você está descendo um caminho e volta por esse caminho. Essa é a imagem da palavra hebraica para arrependimento. E o Senhor está exatamente fazendo isso aqui com Jonas, porque é assim que Ele fez também com Pedro. Você vai lembrar disso. Você lembra de Pedro naquela noite, quando perguntado por algumas servas, dizendo: você o conhece? Você o conhece? Você o conhece? E 3 vezes ele disse: não, não, não. E o mesmo caminho agora, no amanhecer, lá em João, no capítulo 20, o Senhor se apresenta a Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. Ele foi trazido de volta. Ele foi trazido de volta. E a beleza é que Deus usará os meios determinados por Ele para nos trazer de volta. Irmãos queridos, que têm se afastado da presença de Deus e da palavra de Deus, lá na frente você vai ver o seu casamento em crise, a sua família destruída, porque lá atrás vocês deixaram o Senhor e a sua palavra e seguiram os seus próprios caminhos.
os seus próprios caminhos. Não vir à casa de Deus é a ponta do iceberg, que lá no fundo há muito deixaram a presença do Senhor e abandonaram a palavra do Senhor. Eu queria encerrar lendo com vocês o livro do profeta Isaías, capítulo 55, por favor. Isaías 55, verso 6 e 7, diz assim a palavra de Deus: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Senhor Deus, tem misericórdia da nossa alma, transforma o nosso coração, nos faça ter prazer na Tua presença, ter alegria na Tua presença, Senhor, satisfação na Tua palavra, e que o desejo do nosso coração seja estar diante de Ti, ouvir a Tua voz. Tem misericórdia de nós, Senhor, e abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.